Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 5 de junho de 2022, o programa Momento Espírita de número 905. Momento Espírita que vai a hora sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1, Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, para isso acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do nosso Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E uma outra opção ainda é através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digitem na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo aqui, na condição de convidado, Hélio Porciúncula. O Hélio é odontologista e professor aposentado da Unesp em Araraquara, palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem, em São Carlos. Hélio, muito bom dia, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez atender o nosso convite. Bom dia, Roberto, bom dia, Zezinho, bom dia a todos aqueles irmãos que dão suporte para a realização do programa Momento Espírita todos os domingos. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que nos assistem, ou nos ouvem pela rádio, ou nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube e as redes sociais que normalmente estão abertas ao programa. É uma satisfação muito grande nós mais uma vez estarmos aqui neste domingo para fazermos uma consideração a respeito do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, fato que nos traz bastante alegria por estarmos presentes mais uma vez, pela oportunidade também concedida para que participemos desse programa. Muito obrigado a todos, que o dia de hoje seja bastante proveitoso para todos nós. Hélio, você já esteve em muitas oportunidades aqui conosco para o nosso aprendizado, para o nosso estudo em conjunto, e você sabe que sempre iniciamos o Momento Espírita por uma prece. Então você está convidado para fazê-la. Levemos então o nosso pensamento ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, a todos os bons espíritos que são os mentores deste trabalho, agradecendo, Senhor, por esta oportunidade que nos concede, primeiro pela vida e demais oportunidades que temos tido durante todo o nosso caminhar, com as bênçãos elevadas que nos protegem, que nos ajudam, que nos trazem a saúde física e mental. Também pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos que nesta manhã conosco estejam aqui neste programa, para aprendermos um pouquinho mais sobre o Teu Evangelho de luz, de paz e de amor. Nós Te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, porque sabemos que quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, sempre está entre nós. E nesta manhã, por esta oportunidade que mais uma vez nos concede, elevamos, Senhor, os nossos agradecimentos a Ti e ao nosso Pai, por toda a oportunidade de vida que Ele nos concede. Que a esperança esteja no coração de todos, que nós possamos nos unir em fraternidade, em solidariedade, e que Tua paz possa estar calada no coração de cada um dos nossos ouvintes e de toda a humanidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, nós estaremos abordando aqui no programa o tema Fazer o Bem Sem Ostentação dentro de alguns instantes. O Hélio, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a nossa prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós.
Momento Mensagem vem ao encontro. O tema, ou melhor, o título do Momento Mensagem de hoje, que é uma mensagem de Emmanuel, psicografada por meio de Chico Xavier, Caridade. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda você não o tem anotado, anote aí agora, por gentileza, papel e caneta na mão, ou anote no seu celular, ou digite no seu computador, DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147. Através desse WhatsApp, você pode fazer perguntas, tecer comentários, fazer críticas construtivas, sugerir temas a serem abordados em programas vindouros, ou seja, conjuntamente conosco, direcionar o Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre o diz nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho Demel. Espaço aberto agora para o Bom Dia do Zezinho, que vem em forma de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje é lindíssima. Procurando Deus. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Te busquei através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. E na descrença te ofendi, e na ofensa tropecei, e no tropeço caí, e na queda senti-me fraco. Fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor, com amor eu vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito recebi. E em recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Espírito Anônimo, do livro de Preces e Mensagens Espirituais. Muito obrigado, Zezinho. Mensagem que nos leva a fazer muitas reflexões, não é mesmo, amigos e amigas do Momento Espírita? E agora nós vamos devolver a palavra ao Hélio Porciúncula, nosso convidado dessa manhã de domingo. Rossi, por gentileza, reabra o microfone do Hélio, porque a partir desse momento ele estará abordando o tema que se propôs: fazer o bem sem ostentação. Hélio, fique à vontade. O tema que nós vamos refletir um pouquinho hoje, que é um tema muito interessante pelos dias atuais que estamos vivendo. Aliás, é uma situação que a humanidade vive já de longo tempo, em longa data. E nós fomos buscar esse tema no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título dele é Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E no Evangelho de Mateus, que ali é referenciado, no capítulo 6 e nos versículos de 1 a 4, nós vamos encontrar o fazer o bem sem ostentação. E dentro desses ainda, dentro do item 4, nós vamos encontrar infortúnios ocultos. Ora, a gente vê que na análise que a gente faz no nosso dia a dia, nos nossos encontros, na própria família, nos trabalhos, na rua, em todos os lugares, nós observamos irmãos e irmãs que apresentam muitas vezes e reclamam disso, de um cansaço da vida.
reclamam de muitas situações de dissabores domésticos que trazem para eles muitas preocupações, muitos problemas, né? Outros dizem que sentem muito a falta de pessoas, a falta de amigos, principalmente nessa época em que vivemos em relação à pandemia, nesses últimos 2 anos. Esses processos acabaram se agravando muito, né? E as pessoas passaram a ter um sofrimento maior, criando para si condições extremamente de tristeza, desagradáveis, de desesperança, desânimo, né? Fazendo com que muitos em família passassem a viver momentos de muita angústia, de muitos dissabores, de muita tristeza. A deserção também de amigos que havia a possibilidade de estarmos em contato com eles muito próximos, em função desse quadro pandêmico, as pessoas se distanciaram e aí foi gerando para muitos essa condição de cansaço da vida, de tristeza, de desânimo, como eu disse. Muitos outros, além dessas condições que já são bastante pesadas, sem poder realizar muita coisa que gostaria de fazer, perdem a paciência com pouca coisa, tentam buscar alguma diversão em locais que muitas vezes não trazem o sucesso para acalmar o espírito, acalmar a mente, fazer com que, através dessa diversão, nós possamos ter uma diversão saudável, proveitosa, não é? Muitos buscam sem sucesso e também se desanimam, muitas vezes caem em depressão. E nessa depressão, a busca incessante aos remédios, né, fazem com que as pessoas passem a ficar dependentes dessas drogas, que não levam muitas vezes a nada. E se esquecem de fazer a introspecção de si mesmo, para saber o que é que pode ser feito, em quais circunstâncias nós podemos mudar tudo isso. E nós sabemos que no nosso Evangelho, nas nossas casas espíritas, nós temos ali sempre um consolo, uma palavra amiga, uma orientação, a orientação principalmente para que essas pessoas possam fazer o Evangelho no lar, entender o que é o Evangelho no lar, para buscar assim a proteção maior da espiritualidade, mas ao mesmo tempo aliviar-se desses sintomas que aparecem em função da nossa fraqueza, da nossa desesperança, do nosso desânimo, né? E assim nós podemos acalmar os nossos corações, buscando desta maneira a paz que a gente está sempre em busca dela, correndo atrás dessa paz, que muitas vezes faz, puxa, mas eu tenho uma porção de coisa, eu tenho um bom trabalho, a minha família está tudo bem, eu não tenho problema material, mas eu não tenho sossego, eu não tenho a paz interior. E essa é uma sabedoria que nós temos que buscar dentro de nós mesmos e fazer essa prática para nos aliviarmos disso tudo. Porque através da busca dessa prática, dessa paz, nós vamos também ajudar aos outros que estão junto conosco na caminhada terrena, trazendo a eles esses estímulos todos, né? O que a gente observa que a atitude que o nosso Evangelho nos ensina, e ela é infalível para que a gente consiga aliviar estas dores da alma, quando não tirá-las definitivamente, é fazer a prática da caridade. E nesta prática da caridade envolve a busca de situações de muitos irmãos que estão em sofrimento. E nesse sofrimento está estabelecida, por exemplo, a angústia daqueles que muitas vezes por uma doença avançada sofrem nos leitos de dor, nos hospitais, mesmo nas próprias casas. As mães que sofrem pelos filhos, sem poder alimentá-los, com fome, principalmente nessa época em que muita gente perde o emprego, não tem condição de se sustentar. E olha, meus irmãos, a gente vê isso nas nossas esquinas, nas nossas cidades, com uma frequência cada vez mais avassaladora de pessoas que trazem até uma tabuleta pedindo: eu tenho fome, eu preciso de comer, eu preciso levar comida aos meus filhos. E a gente não está vendo isto somente em pessoas que são brasileiras. Eu tive já a oportunidade de ver pela cidade irmãos de outros países, e uma das senhoras que estava
era uma venezuelana que trazia uma placa escrita em castelhano, em espanhol, pedindo comida, pedindo que ela estava com fome e precisava levar comida aos filhos e queria um trabalho. Então veja que essa angústia que aparece nas pessoas, são mães que ali se encontram numa humilhação terrível de ficar em pé durante horas na frente de um carro e muitas vezes não são nem atendidas, não são nem, não se dá o mínimo de atenção para ouvir o que essa pessoa está pedindo, o que está necessitada naquele momento, né? Por outro lado, a gente também sabe de pais de família, que eram um arrimo da família, sustentam essa família, perdem o emprego. Não tem uma fonte de renda, não consegue se ajustar para um trabalho, falta-lhe trabalho. E aí o desespero começa a entrar nessa condição da família, e isto vai levando as pessoas a terem depressão, vai pensando a levar angústia, quando não raras vezes a gente ouve os casos de suicídio. Suicídio não só nessas condições, mas entre jovens e até crianças. Situações essas que estão aumentando de uma forma também muito, muito intensa pela humanidade afora. E esses suicídios se fazem presentes porque falta ali, talvez, naquela criança, naquele jovem, naquela pessoa, um estímulo maior da bondade divina, dá a eles uma direção equacionada do que é a divindade, da onde se suportar, da onde se socorrer, da forma pela qual a gente pode, nós mesmos, buscarmos este alívio através da oração, do evangelho no lar, enfim, todas essas condições que fazem com que a gente possa tirar desse sofrimento essas pessoas que se encontram ali. Não raro encontramos também pessoas que são paralíticas. Olha, gente, sonhando em poder andar, e nós que temos uma saúde enorme nem damos atenção a isso. Quantos que estão aí mutilados por um acidente ou que tiveram uma paralisia de nascença, não andam, e nós muitas vezes temos os nossos órgãos, os nossos sistemas funcionando perfeitamente bem. Não nos damos conta de que ao nosso lado muitos estão nessa condição bem pior, querendo muitas vezes uma ajuda, no sentido nem que for uma palavra amiga, para que tirem, às vezes, essa desesperança, essa angústia, esse sofrimento que essas doenças muitas vezes impõem a essas pessoas. Observem situações, por exemplo, que acontecem nos hospitais que cuidam de hanseníase ou cuidam do pênfigo foliáceo, que é o vulgarmente chamado fogo selvagem, porque há uma ferida extrema em toda a extensão do corpo, com dores incríveis. Essas pessoas estão ali numa dificuldade, não podem se relacionar com outras, e estão ali numa forma muito difícil de viver. Então, tudo isso vai fazendo com que esses indivíduos que muitas vezes lamentam pelos defeitos físicos, ou que são trazidos, talvez, pelo berço, com o resgate de vidas passadas, em que o próprio indivíduo, na programação de vida dele, junto com seus mentores, programou passar por uma situação dessa e depois a gente, do esquecimento do nascimento, a gente se perde. Mas aí estamos nós para observarmos o que pode estar acontecendo com essa humanidade, com pessoas que estão na nossa cidade, sobre a nossa oportunidade de estarmos em fraternidade, em solidariedade e em contato com essas pessoas. Entretanto, gente, a gente observa que poucos são os indivíduos na nossa humanidade, na nossa sociedade, que se preocupam com aquilo que o outro está sofrendo e buscam, sem que essas pessoas saibam, algum recurso, alguma forma de ajudá-los. E aí é que está implícita a passagem do Evangelho de hoje, o tema de hoje, que são os infortúnios ocultos. O que a gente pode entender por infortúnio oculto? Esses infortúnios são exatamente essas que eu acabei de citar, essas condições que eu acabei de citar, que são pessoas que sofrem de todo tipo, uns reclamam, outros não, uns estão em sofrimento mais do que outros, mas que estão ali e que nem sempre são aquelas pessoas que chegam até nós pedindo uma ajuda, muitas vezes se humilhando para chegar nessas condições,
e às vezes não tendo nem a atenção que poderiam ter naquele momento de aflição que essa pessoa tem. E esse infortúnio oculto muitas vezes não se exterioriza. Então, se a gente ficar esperando apenas e tão somente aqueles que chegam até nós para pedir alguma coisa, para que nós possamos ajudar, tá bom, isso tem um mérito. Mas existe um mérito muito maior quando a gente descobre, sem que a pessoa saiba, que ela está necessitada de ajuda. E o nosso oferecimento, a nossa presteza para aquele momento, faz com que essa pessoa, muitas vezes com vergonha ou se sentindo humilhada, não queira pedir. E se nós descobrimos e podemos fazer isso, esses são os infortúnios ocultos que nós podemos descobrir. E ao descobrir isso, nós podemos ofertar a essa pessoa a nossa ajuda. E a nossa solidariedade pode ser que naquele momento essa pessoa esteja extremamente necessitada. E ela não iria pedir. Mas naquele momento em que você descobre, talvez até por uma intuição da espiritualidade maior, chegue até lá, tem alguém precisando de você, faça alguma coisa, né? Seja material, seja uma palavra amiga, seja uma ajuda moral, não importa. O que importa é que aquela pessoa, naquele momento, está precisando, não iria pedir e você descobre que ela tem necessidade de uma ajuda. Isso é um infortúnio oculto. Então, por que é assim chamado? Porque exatamente são aquelas pessoas que sofrem, mas não vão falar para você. Está ali um infortúnio que nós devemos descobrir. E nessa descoberta, nós podemos, com certeza, ajudá-los da melhor forma possível, seja material, seja moralmente. Se é uma pessoa que está doente, nós podemos levar ali uma palavra de orientação, podemos ajudar essa pessoa financeiramente, podemos ir ao hospital onde essa pessoa se encontra, sem que ela peça para que você vá lá, e naquele momento você vai, faz uma oração com a pessoa, senta por ali alguns minutos, traz a ela uma palavra de esperança, de bom ânimo, para que ela sinta uma condição de que ela está sendo pensada, ela está sendo, naquele momento, tendo uma atenção que ela nem imaginaria que ela pudesse ter. E isso traz um refrigério para o espírito, que é uma coisa extraordinária. Todos nós sabemos disso. Quantas vezes estamos muito pensativos, estamos cansados, estamos tristes, encontramos uma pessoa de bom astral, nossos amigos ou familiares, e que naquele momento nos trazem uma palavra que seja uma coisinha mínima. Ela fala, puxa vida, mas que maravilha, essa palavra veio calhar neste momento em que eu estou sentindo isso, eu não sabia por que caminho eu poderia ir para resolver essa minha aflição, esse meu desânimo, essa minha situação aflitiva, vamos dizer assim. Então, o infortúnio oculto deve ser buscado por todos nós no sentido de que possamos prestar uma caridade. E dentre as facetas da caridade, não só aquelas que nos pedem, que podemos fazer material ou moralmente, mas aquelas que nós vamos atrás buscando ajudar quem nem imagina que vai receber uma ajuda naquele momento. E isso a gente sabe que existe aí uma condição muito grande, no sentido de que são tantos os problemas que surgem pela vida, são tantas as condições de materialidade que nós vemos hoje acontecer no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que a gente fica estarrecido muitas vezes. Puxa, mas eu não estou tendo a atenção necessária. Então, a gente tem que fazer as nossas orações pela manhã, pedir a iluminação, pedir o toque da espiritualidade, no sentido de que desperte em todos nós a intuição necessária no momento certo para que a gente possa ali fazer a ajuda de que aquela pessoa está necessitada ou de que aquela família esteja necessitada. Pensemos exatamente nesses detalhes, que é por aí que a gente tem que fazer o nosso trabalho de ajuda mesmo, não é? Então vamos pensando exatamente de como fazer isso, como que a gente pode praticar essa caridade material e essa caridade moral. Pensando exatamente nesse processo do infortúnio oculto, da caridade que a gente possa prestar, seja moral ou seja material, como comentamos, observem como um exemplo que ocorreu agora tão recente, na calamidade da guerra que está acontecendo ainda entre a Rússia e a Ucrânia. Naqueles bombardeios onde houve destruição terrível
das cidades, de uma forma matando pessoas, crianças, jovens, enfim, uma calamidade absurda. Até nos dias de hoje nós encontrarmos essa condição de guerra, de destruição, de poder e de tomar as coisas dos outros. O mal ainda está imperando muito intensamente nessas condições, né? Mas ao mesmo tempo, quantos e quantos foram aquelas pessoas que nem sempre eram religiosos, não, mas eram pessoas que tinham um sentimento de humanidade, de fraternidade, que se propuseram muitas vezes se expor ao perigo daquela guerra, dos bombardeios, para uma ajuda daquelas pessoas que estavam lá num sofrimento terrível. Foram buscar neste infortúnio oculto da guerra a maneira pela qual eles poderiam aliviar o sofrimento dessas pessoas. E isso foi uma demonstração que partiu de muitos países pelo mundo, não só no sentido de comentarem contrário a essas atitudes beligerantes, mas a fim de ajudar mesmo aquelas pessoas naquele frio terrível no inverno, as casas sendo destruídas, a falta de comida, a falta de agasalho, a falta de aquecimento, de tudo isso. E havia o socorro de muitos que se propuseram ali buscar naquele infortúnio oculto a forma de ajudar essas pessoas. Então isso é uma demonstração. Então foram lá para ajudar nas doenças, nos ferimentos, com a fome, com a sede, enfim, com medicamentos, né, com aquelas pessoas que perderam da noite para o dia tudo. E ali estava um grupo de pessoas com uma generosidade incrível, ajudando essa condição desses flagelados pela guerra, né? Então, a generosidade em descobrir esses infortúnios, sem esperar por um pedido de socorro, é importante que nós coloquemos essa sensibilidade à mostra, né? Fazendo com que despertemos, ao olhar muitas vezes para uma condição, para uma pessoa, para uma família, será que ali não está precisando de uma ajuda? Então, com jeito, com forma de não humilhar essas pessoas, sem fazer algum alarde daquilo, fazendo simplesmente no nosso íntimo, aquela vontade de ajudar, de participar, de aliviar aquele sofrimento, muitas vezes, que essas pessoas estão sofrendo. Essa é uma generosidade em descobrir o que o outro está precisando, sem que ele próprio nos peça. Então isso é uma forma de nós praticarmos nessa mensagem do Evangelho do infortúnio oculto, tentar descobrir isso, né? Quem está precisando, né? Observem bem, prezados irmãos, às vezes a gente abre os nossos guarda-roupas, nossos armários, e nós encontramos ali uma quantidade de camisas, de calças, de paletó, de agasalho, de roupas que há anos, muitas vezes, não usamos. E o que nós fazemos com isso? Ficamos ali adornando o armário? Não seria mais produtivo, mais interessante que a gente pudesse fazer uma limpeza disso, se desvencilhar muitas vezes dessa coisa da materialidade que nos impregna o espírito e ajudar muitas vezes as pessoas que estão precisando dessa roupa, estão precisando de um agasalho, principalmente nessa época que vai começar o frio, como nós vivemos aí a semana passada, um frio intenso, pessoas morrendo pelas ruas por falta de agasalho, com hipotermia. Isso não é justo, né? A gente saber que está acontecendo isso. Nós temos aí a condição de fartura em todos os sentidos, né? A nossa bolsa farta. Por que não podemos oferecer ajuda a quem a gente descobre que está necessitado? É só uma questão da gente querer fazer. Se nós, nessas noites de frio, saímos pela cidade com agasalhos, com cobertores que sejam, que a gente possa ajudar, nós vamos encontrar quem precisa, quem está vivendo um infortúnio oculto e quem precisa da nossa ajuda, sem que eles próprios venham nos pedir. Então essa é uma maneira pela qual Jesus nos ensina que nós podemos fazer o bem sem olhar a quem, da qualquer maneira possível de ser feito esse bem. Não é necessário ser religioso, não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa ser protestante, não precisa ser evangélico. Tem que ter o espírito de fraternidade, de solidariedade, de caridade internamente. Quantos e quantas pessoas que se dizem ateus produzem uma caridade exuberante. Não é o rótulo religioso que faz com que nós possamos fazer essa caridade ou que temos a oportunidade de fazer a caridade. Não. Nós temos que fazer a caridade de acordo com aquele sentimento que nós temos dentro de nós para o auxílio dos nossos irmãos que estão aí
à beira do sofrimento muito intenso e que não tem, muitas vezes, essa capacidade de pedir ajuda. Ou não se sente, ou se sente envergonhado, ou se sente mesmo humilhado, como eu disse anteriormente. Não é? Nós temos, muitas vezes, gastos com coisas supérfluas. E será que, ao adentrar numa farmácia, por exemplo, coisa muito comum de a gente ver, pessoas humildes, com uma receita na mão, e ali sabe-se que aquele medicamento que lhe foi receitado é um medicamento relativamente caro para ele. E às vezes o comerciante não tem essa possibilidade, que talvez o balconista que ele esteja, de fazer uma caridade, de dar o medicamento para ele, porque também não tem condição para isso. E se a gente observa que isto acontece, o que custa que a gente possa dar esse remédio sem que a pessoa seja humilhada? Apenas a gente pode chegar para essa pessoa de uma forma bastante calma, tranquila, perguntar o que ela está precisando, se ela quer alguma ajuda, mas faça isso à parte, sem que as pessoas vejam que você está ali perguntando dela ou querendo ajudar. Essa pessoa certamente vai acontecer de falar para você, o remédio está caro, eu não posso comprar. E você se oferece para pagar para ele. Isso é caridade. E não raro, a pessoa que está doente ou que tem um parente doente vai aceitar de bom coração. E você não precisa fazer alarde nenhum. Chega para ele e fala assim, pode deixar por minha conta que eu resolvo a sua despesa aqui. Fique tranquilo, pode pegar o remédio. Aí chega para o balconista muito tranquilamente, ou lá no caixa, fala assim, pode deixar que esse aí eu pago, ponto, acabou. Ninguém precisa saber por que você está fazendo aquilo, quem que é essa pessoa, se ele é teu conhecido, se você é a pessoa que receitou o remédio, sabemos lá. Né? Essa fartura que muitas vezes nós temos, não só também dos alimentos, nossas casas muitas vezes não passamos fome, mas nós pensamos naqueles que passam. Que situação se encontra hoje muitas das famílias que estão por aí, com filhos pequenos, sem um leite, sem uma comida mais forte, uma proteína? A gente precisa se alertar para essas condições que os nossos irmãos se encontram aí desalentados, desesperados. E muitas vezes a gente sabe que essas condições, isso é muito comum de nós encontrarmos. Pessoas que muitas vezes no desespero partem para o pior, vão para o suicídio, matam pessoas para que não deixem um filho sofrendo. São coisas terríveis que a gente vê no dia a dia, nos noticiários, que a gente fala, mas não é possível que isso aconteça, mas acontece. Então, se nós temos essa possibilidade da ajuda material, do estímulo àqueles que querem, por exemplo, deixar também da ignorância, de buscar um aprendizado, a gente tem que fazer ajuda disso. Imagina a possibilidade de uma criança que quer estudar e o pai não pode pagar. Não tem escola para ele, não é possível. Às vezes ele pode até ter uma escola do Estado, que vai até um determinado período, mas ele precisa de um diploma mais evoluído. Quem que pode? Tem pessoas que têm essa capacidade. Quantas pessoas que moram na favela, nos lugares mais terríveis, mais simples, e que conseguem ser pessoas de bem, um engenheiro, um advogado, um médico? Isso é possível. Existem casos aí mostrando que isso é necessário e que isso está acontecendo. Então, é necessário que nesse momento, quando se descobre o estímulo de uma criança que queira estudar, por que não ajudar? Vai atrás, busque. Nesse infortúnio a gente pode fazer essa caridade sem a dissimulação, né? Dissimulando, sem a dissimulação, não, sem a exteriorização de que você está fazendo a caridade. Ao contrário, dissimulando, né, o benefício para que as pessoas não se sintam humilhadas, para que as pessoas recebam aquilo de bom grado, mas saibam que foi quase como se fosse um presente que naquele momento chegou-se até ela a ajuda que ela tanto esperava. Né? Então, assim, colocar, de certa forma, o beneficiado sempre com tranquilidade em relação àquele que está sendo o benfeitor. E nós, muitas vezes, como benfeitores, temos que ter o discernimento de sermos humildes, simples, não temos que dar nenhuma notícia dessas caridades que tenhamos
fazer durante aquilo que é necessário para aquelas pessoas ou para aquela família. E dessa maneira, nós estamos praticando a busca do infortúnio oculto com a caridade material e com a caridade moral. Se nós observarmos, para encerrar, senhores, a gente vai ver que no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe ali uma passagem muito interessante que o Espírito mostra para nós como é a prática do infortúnio oculto, da caridade pelo infortúnio oculto. Existe ali um relato de uma mãe que era muito rica, de uma família abastada, na cidade de Paris, e essa mulher tinha um espírito de cristandade, de cristianismo muito evoluído dentro dela, e muito embora a sociedade na época até combatesse esse tipo de pensamento, de prática, porque era comum as pessoas muito abastadas, muito ricas, não terem relacionamento de forma alguma com aquelas mais pobres. Mas essa mulher sabia que ela tinha que fazer no íntimo a caridade e tinha que ajudar muito daquelas pessoas que viviam na extrema pobreza. Então o que ela fazia? Ela, nos momentos de que ninguém percebesse, ela se vestia de pobre, pegava o seu empregado, o seu cocheiro, a carruagem levava ela até um determinado ponto, ela descia a pé e ia lá naquelas casas da pobreza que existia ali em Paris e trazia para eles comida, algum dinheiro, roupas, cobertores, enfim. Fazia uma ajuda extrema para aquelas pessoas que jamais chegariam até ela para pedir alguma coisa, porque não teriam nem essa possibilidade de chegar na casa onde ela morava, nos palácios, para fazer um pedido de alguma coisa. Mas ela, buscando dentro de si o espírito da caridade, da fraternidade, da solidariedade muito intensa, ela ia até aquele que precisava e, ao chegar ali, obviamente que ela fazia isso muitas e muitas vezes, ela era uma pessoa conhecida. E cada vez que ela chegava lá, as pessoas a recebiam de braços abertos, de agradecidas, quase que de joelhos, pela ajuda que recebiam. E essa mulher resolveu levar um dia a sua filha, uma adolescente, uma jovem, que queria, ela precisava ensinar a essa adolescente a situação dessa caridade e como fazer. E essa menina, quando teve o contato com a maneira pela qual a mãe trabalhava e trazia àquelas pessoas uma ajuda inestimável, essa menina virou para a mãe e falou assim: pois bem, mãe, eu também quero levar alguma coisa para elas. E aí a senhora me dá para eu fazer isso. E a mãe, para educá-la, para ensinar como que se deve fazer, fala: se eu for fazer, vou dar alguma coisa para você levar para ele, o mérito é meu, não é seu, porque eu é que estou dando. Então isso não é justo. O que é justo é que você tome as deliberações daquilo que você sente que é preciso ajudar, e você vai até eles e leva a ajuda que você puder levar, seja ela qual for. Não precisa ser em quantidade, nem de forma nenhuma em muita coisa. Faça aquilo que o seu coração manda. Se você puder, por exemplo, tecer, fazer costuras, fazer agasalhos, você vai trabalhar nisso, você vai levar, e aí sim o mérito é todo seu, a justiça é toda sua. E foi dessa forma que nessa passagem do Evangelho, que está lá no item 4, que se mostrou como é que se dá um exemplo àquele que deva fazer o infortúnio oculto, que não conhecia como fazer isso. Então isso faz parte da nossa educação para com os nossos filhos. Os nossos pais que nos ensinaram muitas coisas nesse sentido, nós devemos transmitir isso também para os nossos filhos, para que ele entenda que a hora que ele for lá para fazer ajuda, o mérito é dele. Não adianta eu dar alguma coisa para minha filha ou meu filho levar, que o mérito é meu, eu que estou produzindo isso. Então, está explicado nesse item o sentido da justiça para aqueles que fazem exatamente a caridade, e ali sim, quando você toma essa decisão de você fazer isso, você está recebendo todo o mérito daquele trabalho que você se propôs a fazer. Isto faz parte
da nossa reforma íntima, da nossa reforma interior. Faz parte de tudo aquilo que nós temos que corrigir em nós, nos nossos defeitos que trazemos ao longo das nossas encarnações. E no momento que a gente começa a enxergar, a ter esse esclarecimento pelo Evangelho, nós temos que seguir isso como se fosse ali o manancial, a fonte necessária para a nossa felicidade também. Porque no momento em que fazemos isso, o nosso espírito recebe um jorro de paz, de tranquilidade, e essa é a verdadeira paz. Se nós pudermos, através desses exemplos, fazer com que isto seja disseminado pela humanidade, nós, em breve tempo, estaremos mudando as condições do mundo. Eu me lembro que para fazer essas coisas, tem uma passagem interessante que eu vi outro dia, em que um jornalista precisava fazer uma matéria do jornal, e essa matéria era sobre as condições sociais do mundo. E aí ele chegou em casa, depois do trabalho, e foi sentar no seu computador para fazer essa matéria, que ele precisava pensar para discernir isso, e de repente os filhos solicitaram a presença dele para brincar, para estar com o pai e tal. E ele, preocupado com aquilo que ele tinha que mandar para o jornal, resolveu falar, bom, eu vou brincar com vocês, daqui a pouco eu vou dar um trabalhinho para vocês fazerem, que é simplesmente vocês, eu tenho aqui um quebra-cabeças, que era um quebra-cabeça de 500 peças, e que era um quebra-cabeça que montava sobre os países do mundo. Como é que você poderia ajustar aqueles países no mundo, trazendo alguma coisa de informação social ali. E ele falou, bom, eu vou dar esse quebra-cabeça para eles, enquanto eles se distraem com o quebra-cabeça para montar aquilo ali, eu vou escrever o meu artigo. Qual foi a surpresa dele? Quando meia hora depois as crianças voltaram e disseram, pai, nós já terminamos o nosso quebra-cabeça. Ele falou, não é possível. Já acabaram? Já, pai, vem ver. E quando ele chega lá, o quebra-cabeça está montado. Mas ele fala, mas como é que vocês conseguiram fazer isso? Eu falo, foi fácil, pai. Atrás tinha a figura de um homem. Então nós resolvemos, em vez de montar pelas peças do quebra-cabeça, nós montamos o homem. E na hora que nós montamos o homem, nós acertamos todo lá as condições sociais que estavam no quebra-cabeça. E aí, através dessa história, o pai recebeu dos filhos, naquele momento, o estímulo ou a intuição ou a meta, a ideia, para terminar o artigo de que ele precisava. Consertemos o homem e o mundo estará consertado. Coloquemos a paz no interior de cada um de nós e a paz no mundo estará plena para todos nós em humanidade. Muito obrigado pela paciência, pela nossa audiência. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos e que a luz dele ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio. Amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos agora ao nosso Momento Mensagem. Mensagem essa de Emmanuel por meio da psicografia de Chico Xavier, Caridade. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Caridade. Caridade é, sobretudo, amizade. Para o faminto é o prato de sopa fraterna. Para o triste é a palavra consoladora. Para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo. Para o desesperado é o auxílio do coração. Para o ignorante é o ensino despretensioso. Para o ingrato é o esquecimento. Para o enfermo é a visita pessoal. Para o estudante é o concurso no aprendizado. Para a criança é a proteção construtiva. Para o idoso é o braço irmão. Para o inimigo é o silêncio. Para o amigo
é o estímulo. Para o transviado é o entendimento. Para o orgulhoso é a humildade. Para o colérico é a calma. Para o preguiçoso é o trabalho. Para o impulsivo é a serenidade. Para o leviano é a tolerância. Para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Caridade é amor em manifestação incessante e crescente. É o sol de mil faces brilhando para todos, e o gênio de mil mãos amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre entre justos e injustos, bons e maus, felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a claridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Mensagem de Emmanuel, psicografada por meio de Chico Xavier, do livro Viajor. Amigos e amigas do Momento Espírita, ouvimos o Momento Mensagem de hoje, onde o Espírito Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier, nos falou sobre caridade. E Emmanuel, nessa mensagem, ele nos fala de caridade de uma forma muito mais abrangente do que, via de regra, entendemos a caridade. E é tão importante para cada um de nós abrirmos o nosso entendimento sobre caridade. Muitos entendem caridade tão somente como aquela moeda que é estendida àqueles que pedem pelas ruas, ou apenas o pedaço de pão ou o prato de sopa com que servimos aqueles que nos batem à porta na condição de pedintes. E esse entendimento restrito, limitado, faz com que muitos não entendam o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Em uma oportunidade, conversávamos com um amigo não espírita, porém também cristão, como todos os nossos companheiros de jornada na Terra, que buscam seguir os ensinamentos de Jesus, e ele nos surpreendeu com essa afirmação: não concordo com esse lema, fora da caridade não há salvação. E complementou dizendo que considerava que toda pessoa que fosse honesta e cumpridora de seus deveres já estaria, por isso, cumprindo os mandamentos cristãos, independentemente de praticar a caridade. E os ensinamentos espíritas, como tão bem nos mostrou Emmanuel na mensagem de hoje do Momento Espírita, nos abrem a cabeça, como se diz popularmente, para aprendermos que a caridade pode e deve ser aplicada em todas as nossas atitudes do dia a dia, nas palavras e mesmo nos pensamentos. E ele termina a mensagem nos dizendo de uma forma muito poética que caridade é o sol de mil faces brilhando para todos e o gênio de mil mãos amparando indistintamente na obra do bem onde quer que nos encontremos. Ou seja, caridade é amor. E se Jesus nos coloca como maior mandamento amar a Deus e ao próximo, praticar a caridade é amar, e como diz Paulo, o apóstolo do Cristo, o amor é o único caminho. E agora nós vamos saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Palestra Azul e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 12, às 17 horas, palestra com Rosana Silqueira Paixão, abordando o tema Os Filhos do Calvário. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, Palestra Azul e São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos às 17 horas. Participe assistindo e fazendo perguntas. Palestra Azul e São Carlos estimula a educação do ser espiritual.
Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Faça a sua assinatura e receba mensalmente um livro espírita em sua casa ou retire na USE por apenas R$ 18. Nesse mês de junho, o livro que está sendo distribuído através do clube é A Lágrima do Outro, um romance espírita de autoria do espírito Francisco, por meio da psicografia de Roberto de Carvalho. Inscrevam-se, liguem para a USE 3307-5495 ou enviem uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Ou ainda façam uma visita à livraria que fica lá na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, que serão muito bem recebidos. Desde já, sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Horários de atendimento da livraria da USE de São Carlos. De segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. Agora, os nossos agradecimentos a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, do YouTube e também do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Então, muito obrigado. Nossa gratidão para vocês, Adeleuza, Anne Samuel do Jardim Tangará, Andréa Helvaízo, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Cristiane da Redenção, Denise Aroca, Elizabeth do Douradinho, Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Haruko Nishioka de Campinas, Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, moradora no centro aqui em São Carlos, João Carlos da vizinha cidade de Ibaté, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Carina Juju Cruz, Laura Bianchi da Vila Carmen, Ma Aguilar, a Márcia da Araci, a Márcia do Mirante da Bela Vista, e também a Márcia Regina de Oliveira, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elisa da Vila Prado, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Inês de Baté, Marisa da Redenção, Miltinho Carvalho, Mônica Moreira Mineto, Nádia lá do Eurípides Barçanufo, Neide Souza da Vila Jacobucci, Norberto do Azulvilho, Ósio da Vila Neri, a Raíza do Araci 2, Ricardo Morales, Rosa do Araci 2, Roseli Eliana Gibote do Araucária, a Rosimeire lá do Jardim Medeiros, a Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, a Silvia, também moradora no Centro em São Carlos, a Val Palombo, Val da Araci 1, Vando do Jardim Pacaembu e Walter de Jesus do Mirante da Bela Vista. A todos vocês, nossos agradecimentos pelas participações e nós queremos agradecer mais uma vez os compartilhamentos. Porque à medida que vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, compartilham, fazendo com que esse programa chegue até mais irmãos e irmãs, compartilhem com amigos e familiares o link do programa, esse link que nós estamos enviando todos os domingos, após o programa, no decorrer do dia, enfim, nos ajudam, nos auxiliam, trabalham conosco conjuntamente para levarmos os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita a mais irmãos e irmãs. Então, muito obrigado de coração. Rossi, agora é momento de reabrir o canal do microfone do Hélio Porciúncula, nosso convidado dessa manhã de domingo, que abordou com tanta propriedade o tema Fazer o Bem Sem Ostentação, para que você, Hélio, teça as suas considerações finais. Hélio? Então, prezados irmãos, para nós encerrarmos nossa mensagem de hoje, nossa reflexão, eu trouxe aqui uma mensagem muito interessante que enfecha esse assunto que nós trabalhamos hoje, com o título de Em Louvor ao Silêncio. E essa mensagem é uma mensagem do Emmanuel, que foi psicografada por Chico Xavier, e que está publicada na revista O Reformador, no mês de fevereiro de 1953. E essa mensagem diz o seguinte: em louvor do silêncio, não saiba a tua mão esquerda o que deu a direita. Não se interem os teus adversários gratuitos daquilo que fazes, sob a inspiração da fraternidade e da justiça. Não se informe o mal
acerca do bem que praticas. Não invoques a leviandade ao círculo de teu dever, que deve ser bem cumprido. Não busques poeira para a água cristalina. Não te associes à perturbação para a sementeira de harmonia. Jesus não se reportava somente à humildade no ensinamento a que nos referimos. Destacava também a prudência e a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio que nos compete usar nas menores lutas da vida em favor do êxito de nossas tarefas. Lembra-te de que os problemas se estendem ao infinito. Cada ser, cada criatura, cada consciência possui necessidades diferentes entre si. A caridade para com o instrutor não é a mesma que devemos prestar ao aprendiz, e a assistência ao homem enfermo não é igual a que nos cabe dispensar ao homem robusto. A essência do bem é una em suas raízes fundamentais, mas os seus métodos de manifestação variam infinitamente. Guardemos, pois, o ensinamento da mão direita que deve trabalhar sem a intromissão da esquerda, e adotemos o silêncio por soberana medida de equilíbrio na sementeira da felicidade em nosso próprio benefício. Assim encerramos a nossa mensagem de hoje e desejamos a todos muita paz. Muito obrigado, Hélio. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo, aqui diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação Zezinho de Mel e nosso convidado dessa manhã, Hélio Porciúncula. Muito obrigado também a todos os voluntários da produção que são coordenados por Clemente Mancini. Nosso muito obrigado ao Rossi, sempre o nosso maestro na sonoplastia. E aquele obrigado especialíssimo de coração a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o derradeiro minuto de mais um Momento Espírita. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!